pessoal, muito boa tarde. Eu sou o Daniel Machado e estou aqui com vocês para mais um Papo da Saúde, edição especial gravada aqui na Feira Hospitalar. Último dia de feira, mas ainda tem muita coisa boa rolando, muito assunto interessantíssimo para a gente debater aqui no nosso stand. E, não diferente, hoje temos um tema especialíssimo. Nós vamos falar sobre gestão especializada de escalas que geram a accountability. O que é a accountability? A gente já vai saber. E para explicar e falar um pouco sobre, temos convidados especialíssimos também, que é o Hamilton Rocha e a Tatiana Ficina. O Hamilton, que é do Grupo DOC, e a Tatiana, que é uma parceira aí do Grupo DOC, vai compartilhar case conosco. Primeiro, boas-vindas, é um prazer recebê-los, prazer conversar com vocês aqui no Papo da Saúde. E já vamos começar ouvindo um pouco sobre vocês. Eu gostaria que vocês falassem sobre a trajetória de vocês, como vocês chegaram até o Grupo DOC. Por favor. Bom, vamos lá. Sou Tatiana, sou médica, infectologista, sou baiana, estou em São Paulo já há 30 anos e eu estou na gestão há um pouco mais de 15 anos, quase 20 anos. Já tenho uma trajetória aí por grandes empresas, grandes grupos hospitalares. E hoje eu estou na Rede Américas de hospitais. Eu acho que esse é sempre um desafio. Encontrei o Grupo DOC nesse desafio de fazer o accountability na gestão de escalas médicas. Legal. Bom, eu sou o Hamilton. Obrigado, pessoal, pelo espaço, né, para a gente poder conversar um pouco aqui. Eu sou médico emergencista. Atualmente estou trabalhando como superintendente do Grupo DOC. Eu já passei por alguns grandes grupos hospitalares também, né? Comecei trabalhando em gestão lá em Campinas. Hoje estou nessa posição que eu fico aqui em São Paulo, mas cuido de algumas operações no Rio Grande do Sul também. E tive a grata oportunidade de encontrar com a Tati aí nessas movimentações todas, né? E a gente está conseguindo construir um bom trabalho juntos aí. Acho que vai ser bem legal a gente falar um pouco sobre accountability. Ótimo, já entrando na pauta, e eu não vou direcionar alguém especificamente, fiquem à vontade para quem vai discorrer sobre o assunto. Afinal, o que é accountability? Posso ir, Codé? Pois me complementa. Cara, é legal a gente falar porque, assim, a gente não tem um termo em outra língua para falar sobre accountability. Ele é um termo que ele nasce no inglês. Se você pesquisar, você não vai achar nenhum termo equivalente em qualquer língua derivada do latim. Então a gente acaba usando esse termo, né? A própria palavra accountability. Se fosse para traduzir, eu traduziria muito como corresponsabilização e sentimento de dono. Basicamente é o que a gente espera da pessoa ali dentro de determinada função, né? O accountability, a gente fala muito dele na gestão, né? E é uma coisa que é importantíssima na gestão. A gente ter trabalhadores com accountability faz com que a gente tenha maior produtividade e com que a gente tenha mais segurança, mais qualidade na prestação daquele serviço. Mas ele nasce em casa, né? Você tem o accountability ele tem que nascer em casa. Você fazer com que dentro da sua estrutura familiar as pessoas se envolvam, estejam todas imbuídas do mesmo sentimento de cuidar daquilo que eles têm uma corresponsabilidade dentro do seu ambiente familiar, né? Então você vai falar da accountability, você vê que tem várias esferas, né? Ele nasce dentro de casa, quando você está no seu ambiente de trabalho, ele pode acontecer, mas ele pode acontecer em qualquer outro ambiente. Você pode estar numa oficina estudantil e ver que tem uma parte daquele trabalho que o colega está com dificuldade, você vai ajudar, isso é você ter uma corresponsabilidade, né? Você ter um sentimento de dono daquilo que está saindo, para que você consiga gerar um resultado melhor, né? Então, assim, é uma palavra muito legal, uma pena que a gente não tem na nossa língua, a gente tem que usar americanizada. Eu acho que a palavra ela é tão difícil quanto o mercado de saúde. É tão complexo quanto isso. E eu acho que quando a gente fala de accountability, principalmente no setor aqui que a gente está falando de saúde, hospitais, e no setor mais nevrálgico dos hospitais, que é um pronto-socorro, por exemplo, né? Então a gente trazia aqui o que é o accountability. Primeiro, acho que você tem que conhecer quem é seu parceiro, quem é seu cliente, quem é a instituição que você trabalha, né? O que ele espera de você, para você conseguir ter essa responsabilização e engajamento
não só com o serviço que você está fazendo, mas com o propósito da empresa, né? Qual é a grande entrega que aquela empresa quer fazer para os seus clientes, para a sociedade como um todo, para o mercado de saúde, para fazer com que aquele médico consiga se engajar, não só com os indicadores que são ali de prestação de serviço, né? Os SLAs que a gente fala, mas também com o que ele está fazendo de transformação ali, né? Com o cliente, com o paciente que chega, com o paciente que está ali vindo, buscando aquele cuidado. Então, qual é a responsabilidade dele? É só o cumprimento das horas? É só cumprir a escala dele, né? Então, acho que é toda uma responsabilização. A gente falava agora há pouco sobre isso, né? Se é aquela pessoa que não se importa, se tem uma coisa fora do lugar, mas como aquilo não faz parte do meu escopo de trabalho, aquilo é accountability, né? Então, eu preciso me importar com tudo que está girando ali em torno daquele universo e me importar que cada coisa que está ali e cada processo e cada gesto, aquilo importa no seu resultado final. Total. Eu sinto assim muito, eu trabalho também em ambiente pré-hospitalar, né? No ambiente pré-hospitalar você tem muito poucas mãos para cuidar de um doente. Você normalmente tem ali um médico, um enfermeiro e um socorrista. Então, assim, quando você trabalha num time que tem accountability, você vê ali todo mundo se ajudando e o desfecho sempre sai melhor. Quando você tem ali um cara que fala assim, não, eu sou socorrista, eu não vou ajudar a separar as medicações. Putz, cara, você perde um braço importante, entendeu? Então o enfermeiro fala, não, se o médico não pegou ali a maleta de via aérea, a responsabilidade é dele. De repente você perde o timing de cuidar adequadamente. A gente, quando fala de pronto-socorro, a gente está falando de muitas pessoas que vão por queixas crônicas agudizadas, que estão em dias difíceis, mas tem uma porcentagem dessas pessoas que está no pior dia da vida delas. O cara que dá entrada na sala de emergência tem grande chance de estar vivendo o pior dia da vida dele. E se a gente tem um time com accountability, a gente consegue entregar um desfecho muito melhor do que caso a gente tenha qualquer membro ali da nossa cadeia, da cadeia de suprimentos ali que a gente está vendo, que vai atender aquele doente, sabe? Então a gente ter um time com accountability, desde o cara que está na portaria, até o cara que vai para o ambulatório, passando por todo o ciclo de internação e alta do paciente, é extremamente importante e a gente tem literatura já que mostra que isso muda desfecho. Principalmente, além de mudar desfecho, você consegue melhorar sua produtividade, né? Você consegue ter equipes mais eficientes, menos pessoas, mais engajadas, gerando melhores resultados. E Hamilton, sabe que eu ia pegar esse gancho, porque quando a gente fala ali, né, a gente está falando aqui de gestão de equipes médicas, mas quando a gente fala principalmente do atendimento ali hospitalar, isso e pré-hospitalar também, ambulatorial, enfim, mas a gente falando aqui de pronto-socorro, a gente tem que olhar todo mundo que está envolvido ali no processo, principalmente com a equipe assistencial não médica, porque a equipe assistencial não médica que está ali, a enfermagem, o técnico, o auxiliar, o fisioterapeuta, fono, que fazem parte desse atendimento, a gente precisa ter esse accountability da equipe inteira que esteja engajada, porque no momento desse, por exemplo, de atendimento do paciente crítico, a gente sabe o quanto é importante essa coordenação, essa orquestra para tudo funcionar como deve. Então, no pronto-socorro, a gente, hoje, os modelos que a gente tem, né, tradicionais de atendimento de pronto-socorro, tem algumas variações, sim, dependendo de algumas redes, mas aí eu vou falar do mercado que a gente mais conhece. É desde a entrada, né, o paciente que chega, ele tira a senha no totem, aí a gente tem que olhar do tempo que ele tirou a senha no totem até ele ser chamado por um enfermeiro para fazer a triagem. Então, já tem ali o accountability também dessa pessoa, do cara que está na portaria, para saber se ele está com algum tipo de sintoma ou sinal de alguma doença tempo sensível, ou seja, onde o tempo é muito importante. A gente tem algumas delas, né, como posso citar aqui, sepse, infarto, AVC, que é o derrame, acidente vascular cerebral, stroke. Então, desde da entrada do paciente no pronto-socorro, a gente precisa ter esse engajamento, essa corresponsabilização de todo mundo. Então, enfermagem, desde a pessoa que faz a ficha, né, quem está ali, ou quem está limpando, né, também ali o pronto-socorro, que já percebe que tem alguém diferente. Então, quando a gente fala de accountability, principalmente quando a gente tem instituições que caminham para ser instituições de alta confiabilidade, você precisa ter todo mundo treinado, né? Desde o porteiro, capitão porteiro, time, staff de limpeza, equipe assistencial, equipe administrativa, recepção, todo mundo treinado
né? Isso eu acho que é o conceito maior de accountability dentro dos serviços de saúde. O senhor exercício dá uma pimentada nesse termo. Voltando ao mais próximo do português que a gente tem para falar, eles marcam muito o termo sentimento de dono. Eu garanto que deve ter passado na mente de alguns, tá, mas o salário vai ser de dono também? Já entrando no mérito de exemplos práticos e cases que vocês vivenciam no dia a dia. Que ferramentas vocês se utilizam para engajar um time e promover a accountability? Mesmo sabendo que ele tem que agir como dono, não ganhando como dono. Cara, isso é bem legal se tocar, mas é uma coisa que a gente tem que manifestar de uma maneira bem plural dentro da equipe. No Grupo Doc, cara, a gente criou um sistema que é um programa de reciprocidade médica. Então, todo o contrato que o grupo fecha, ele tem uma porcentagem daquele contrato que não vem para a empresa, e ele, ao longo do ano, vai se acumulando aquela porcentagem, e no final do ano, a gente faz uma distribuição desses valores proporcional a alguns KPIs que estão combinados desde o começo. Então, tem umas coisas básicas, que é chegar no horário, sair no horário, comunicar qualquer troca de plantão com antecedência, ter uma boa performance dentro do hospital, e tem algumas coisas que é até de crescimento individual do médico. A gente tem um programa de educação continuada, ele precisa assistir as aulas de educação continuada, a gente consegue monitorar quem está assistindo através de um aplicativo nosso, que é o GDoc. Então, ele vai assistir as aulas de educação continuada, a gente vai conseguir monitorar se ele está se instrumentalizando para entregar um cuidado melhor. Isso também é um tipo de accountability, né? Eu me treinar para conseguir atender melhor o doente que está até na minha porta, né? E isso faz com que ele consiga receber no final do ano um bônus que pode ser mínimo, se ele não entrega todos os indicadores que a gente está procurando, e pode chegar até 50% do que ele produz por mês. Então, ele pode ganhar até um 12º e meio aí, dependendo do que ele vai entregar e dependendo de tudo que a gente está conversando, sabe? Só que, assim, a gente às vezes se esbarra numa dificuldade que são indicadores não mensuráveis, né? A gente tem 2 avaliações que o coordenador avalia o profissional 2 vezes por ano, e isso eu vou depender muito de... ele tem uma ferramenta estruturada onde ele vai fazer toda a avaliação, mas ele vai ter as impressões dele que também vão contar nessa ferramenta estruturada. Então, tem algumas coisas que a gente podia melhorar um pouco a maneira de medir, mas aquilo que é mensurável, tipo o cara, pontualidade, ele não faltar aos plantões, quando for passar os plantões, comunicar com antecedência, porque a gente consiga mudar dentro do aplicativo para conseguir monitorar, participar das aulas de educação continuada. Tudo isso é bem mensurável, a gente consegue identificar, e é uma maneira da gente bonificar o colega que trabalha diferente, né? O colega que trabalha melhor. Agora, um problema que a gente tem é uma vez no ano. E o fato de ser uma vez no ano, às vezes faz o cara ter que, trabalhar o ano todo, para só em dezembro ele falar, cara, eu sou diferente, estou sendo reconhecido por isso, né? Mas no dia a dia, cara, depende muito do coordenador gerar isso, sabe? O coordenador tem que estar todo dia ali no serviço e ele demonstrar com clareza que ele está vendo o colega estar engajado, estar no atendimento, ser prestativo. Só que isso às vezes chama a atenção da gente de uma maneira indireta, né? Você tem que estar lá, se às vezes está segunda a sexta de dia, de repente tem um cara que faz plantão quinta à noite que é incrível e você não está vendo ele. Então, esse é um grande desafio que a gente tem. Eu acho que a gente não tem como falar sobre isso sem falar de modelos de remuneração, né? Então, quando a gente fala de modelos de remuneração, a gente sabe que tem uma gama, né? Você pode contratar o atendimento, o prestador por atendimento por ficha, por atendimento por hora, por atendimento misto, né? E, claro, olhar ali os SLAs dele. Então, por exemplo, na parte médica, porque os outros profissionais de saúde dentro dos hospitais, em geral, já têm metas atreladas ali ao seu desempenho, muito voltados com o que a empresa precisa performar. Então, tem as avaliações de performance. Para o profissional médico, a gente precisa passar, porque ele também é um cliente ali dentro da instituição. Então, por exemplo, a gente trabalha, onde eu trabalho, a gente tem os programas de relacionamento médico. E os programas de relacionamento médico, eles precisam levar em conta a performance
com hard skills, né, o que ele precisa entregar de produção, de trazer o cliente, de tratar da melhor forma, indicadores de qualidade e segurança, indicadores de NPS, mas também os indicadores pessoais, né, os soft skills. Então, os soft skills, como ele trata, como é o NPS, se ele tem críticas ou elogios, como ele traz o paciente. Então, daqui a gente pode construir um modelo onde ele se sinta bem remunerado, porque a gente fala de meritocracia, mas meritocracia não pode ser tratar os diferentes de forma igual. Então, a gente precisa realmente ter esses indicadores de avaliação para que a gente consiga tratar diferente e remunerar melhor quem trata o paciente melhor, quem traz todos os indicadores que a instituição precisa. O que a gente conversa muito dos modelos e a dificuldade de trazer isso é quais os indicadores a gente vai trazer que traduzam exatamente qual é o melhor modelo para que a gente traga essa performance aí para o médico, né? E que isso é variável, né? Você pode ir trazendo isso e mudando conforme é o seu cliente, conforme é o seu serviço e até mesmo o seu corpo clínico, né? Porque isso varia muito, né? O que é pronto-socorro, o que é o médico cirurgião. Então, eu acho que a gente não pode passar por essa discussão sem falar em modelos de remuneração. Em modelos de remuneração, você pode fazer uma remuneração que ela muitas vezes, quando você faz dessa forma igualitária, ela pune quem tem a melhor performance. Então, são variáveis muito sensíveis que a gente tem que trazer isso e medir os indicadores, porque o médico do pronto-socorro, muitas vezes ele pode ser visto, o melhor é aquele que atende mais rápido, mas ele pode ser aquele que atende mais rápido e que depois o paciente vai embora e volta com outra queixa, ou com a mesma queixa, muitas vezes, para ser internado. Então, você tem que avaliar ali qual é o perfil do seu corpo clínico, o perfil do paciente e, principalmente, a gente precisa de dados. Precisa de dados para medir esses indicadores. Se apoiar em cima de números permite você rodar um PDCA muito mais rápido, sabe? Você saber onde está o seu problema, fazer o diagnóstico, ter tudo medido para você ver se aquilo que você está fazendo é uma mudança ou uma melhoria, né? Então, assim, a gente ter número ajuda muito. E essa é uma dificuldade que às vezes a gente tem quando a gente está fazendo uma gestão especializada de escala. A gente depende muito do dado que às vezes vem do serviço. Então, muitas vezes a gente precisa colocar ali um profissional para começar a medir as coisas, para a gente conseguir ter número e ter indicador de melhoria. Isso é uma coisa muito legal de trabalhar com a Rede Américas, porque a Rede Américas tem bastante dado. Então a gente consegue ver aonde que estão os gargalos, fica muito claro para mim o que é a minha missão. A gente entrou no serviço ali, taxa de reprocura com internação. A gente tem uma meta e a gente tem que bater essa meta e ficar além dela. A gente chegou nesse serviço que a gente estava com 0,3, caímos para 1, agora a gente está em 0,6. Então, de cada 100 pacientes, menos de 1 volta e é reinternado. Isso me faz pensar que eu estou sendo eficiente em termos de entrega operacional. Mas entram outros indicadores, né? O tempo de espera, o índice de satisfação do cliente. E dentro do NPS, cara, que é o Net Promoter Score, né? Que é o índice de satisfação, uma coisa interessantíssima, tem uma revisão sistemática que pega 20 anos de atendimento para no socorro e eles pegam quais são os top 10 indicadores, quais são as top 10 reclamações das pessoas que dão uma nota ruim no NPS. E uma delas é falta de empatia. E o accountability entra muito nisso, cara. Uma coisa que a gente às vezes não se atenta é, por exemplo, cara, no pronto-socorro, se eu tenho um pronto-socorro ortopédico, às vezes tem pessoa que está com dificuldade motora, mesmo no pronto-socorro adulto pediatra tem pessoas com dificuldade motora. Aonde ficam as cadeiras de roda? Quem que vai pegar esse doente na porta e vai pôr ele numa cadeira de roda para ele ter que ir mancando pro consultório, depois ir mancando pro raio-x? Então, assim, o accountability, ele passa desde o planejamento estratégico na hora que você vai abrir aquele serviço até a hora que você está de fato atendendo os pacientes, né? O protocolo básico, mas isso não tem importância na experiência do usuário, a jornada do paciente. A gente tem muito pouco protocolo para hospital, sabe? Se você vai num shopping, o shopping tem tipo, mais de 800 POPs. Tem POP do cara que pega a escada rolante, como que ele vai ver a loja, qual que é o circuito que o cara faz, como que é no estacionamento. E às vezes a gente, dentro do hospital, no pronto-socorro, tá tão imbuído em fazer o cuidado do paciente que a gente não faz o planejamento estratégico
interna daquele serviço, né? E isso é uma coisa que a gente tem melhorado, né? Cada vez mais, a gente tem visto os serviços mais engajados em pensar na experiência do paciente. Eu queria voltar um pouquinho atrás, até na pergunta que o Daniel trouxe, que eu acho que tem muita coisa no ar, que quando a gente fala aqui de como fazer esse profissional se sentir dono e engajar, a gente só fala de salário e de remuneração, mas dentro de um programa que a gente tem dentro da Rede Américas, que é o Loyalty, que é o programa de relacionamento médico, a gente sabe que tem outras coisas que fazem a diferença. O que um cirurgião, por exemplo, quando ele entra no hospital, aqui para além da remuneração, ele quer ter a sala cirúrgica dele, ele quer ter um horário, né? Então, assim, essas coisas também que não passam pela remuneração, ele quer ser melhor atendido, ele quer estacionar o carro dele numa vaga mais fácil, né? Então, você tem outros benefícios não financeiros. Eu quero poder dar um upgrade de acomodação para o meu paciente, eu vou trazer meu paciente que o plano dele ou o produto dele dá direito a um certo tipo de acomodação, mas se eu sou esse profissional que eu tenho esse mérito, né? Eu tenho essa performance, então eu posso ser beneficiado e eu beneficio meu paciente também, porque são outras coisas atreladas, né? Que não são salário, não são dinheiro, mas que são outros benefícios que também podem fazer esse profissional se sentir mais acolhido e ter esse sentimento de engajamento, de corresponsabilização, porque, poxa, eu tenho outros benefícios aqui. Eu trato melhor, eu tenho essa performance, mas eu também consigo ser melhor tratado aqui. Então, acho que não só para a gente falar de modelos de remuneração, como modelos de benefícios e de lealdade, né? Desse perfil, né, que a gente fala assim, de manter que a gente está falando de profissional, principalmente médico, de manter o médico aderido às nossas boas práticas, porque o médico é um cliente, ele pode ir para o nosso hospital, ele pode ir para outros hospitais, né? Então, muitas vezes não é só o modelo de remuneração que traz ele, né? Muito bom. E lá atrás a gente estava conversando também, muitas vezes a relação comercial ela envolve uma tripartite, né? Você tem a operadora, você tem o hospital, no caso o grupo DOC, vamos chamar assim, seria um provedor de mão de obra. Sim. Muitas vezes a gente tem a figura do investidor estrangeiro e o choque cultural que muitas vezes ele desconhece. Se não me falha a memória, em 2010 a gente teve a abertura para investimento estrangeiro, capital estrangeiro no Brasil, que antes não era permitido na saúde. E muitas empresas estrangeiras vieram para aportar aqui, para capitalizar, mas não entendiam o mercado de saúde. E esperavam o mesmo retorno em lucratividade que talvez eles tivessem no seu país de origem. O desafio cultural é um dos maiores que vocês encontram, né? Vamos falar em Sim, a gente até estava falando de exemplos práticos, né, que a gente viveu aqui em conjunto. O mercado de saúde, principalmente no Brasil, ele tem muitos atores, né? Ele tem a fonte pagadora, né? Sejam autogestões, operadoras, né? Seguradoras. Ele tem as agências regulatórias, né? Ele tem todo o nosso poder ali jurídico e tem o paciente, né? Que está ali com seus anseios, com seus desejos. Ele tem o cliente, então assim, ele tem uma complexidade, né? E a gente tem uma coisa cultural que a gente estava falando, até por uma questão de talvez falta de acesso ou menos acesso, que a população ela vai ao pronto-socorro por N motivos, né? Então ela espera que ali no pronto-socorro a gente tem um modelo que ainda é muito hospitalocêntrico, mesmo com o advento aí da telemedicina, né? E eu acho que aí apoiado infelizmente pelo Covid, né? Então a gente teve aí o crescimento da telemedicina, mas ainda é uma população que busca muito o pronto-socorro. E aí quem está no mercado de saúde estrangeiro não entende esse tipo hospitalocêntrico, porque eles têm outras medidas onde o paciente ele é responsável pela saúde dele. Então ele tem outras linhas. Ele tem uma linha que ele faz por telefone mesmo, ou ele acessa a telemedicina, ou ele acessa as próprias nurse line. E aqui eu acho que teve esse choque cultural, né, de chegar e falar que modelo é esse que está todo mundo no pronto-socorro e achar estranho. Então acho que tem um modelo cultural, né, que acho que a gente vai aperfeiçoando e como a gente falou, né,
a gente vai criando alguns gatekeepers ali para que a gente consiga ir influenciando, educando e também prestando acesso. Prestando acesso. Acho que falta muito letramento em saúde, né? A gente tem um letramento em saúde da população, cara, deveria ser uma medida de saúde pública, assim. A gente tem investimento em letramento Educação, em saúde, né? Educação. Educar quando procurar um pronto-socorro, quando procurar um serviço ambulatorial. Eu acho que isso tem muito a ver com acesso, quando a gente sai da esfera suplementar. Mas dentro da esfera suplementar, com certeza o letramento em saúde seria essencial, assim. A gente ter... não é incomum, por exemplo, eu tenho um menino de 3 anos. Não é incomum, às vezes, a criança estar com uma síndrome gripal, ela é diagnosticada com a síndrome gripal, você tem o curso da doença ali que vai durar de 5 a 7 dias, e às vezes a pessoa no 3º dia ela volta no pronto-socorro, que a criança ainda não melhorou, mas já é esperado que a doença vai durar de 5 a 7 dias, né? Só que por falta, às vezes, até da gente, às vezes a gente está numa pressão de atender um paciente com a produtividade mais alta, porque está lotado. A gente está vendo isso agora, né? Tá tendo um surto aí, a sazonalidade tá pegando pesado conosco. E às vezes, cara, falta tempo pra você sentar e explicar pro paciente, cara, a sua doença, ela vai durar de 5 a 7 dias, é normal você ter febre até o 4º, 5º dia, é normal você ter essa dor no corpo, etc. Você vai me procurar se você tiver esses sinais de alarme aqui, ó. E aí, educar o paciente a entender qual é o momento que ele realmente vai precisar de um reforço hospitalar, qual que é o momento que ele tá precisando de manter aqueles cuidados que são de suporte básico ali, para ele se sentir mais confortável dentro de um cenário de doença, né? A gente peca muito nisso e no pronto-socorro peca um pouco mais. A gente tem que atuar muito no letramento. Porque também as medidas preventivas, a medicina preventiva, ela ainda tem um caminho grande, né? Então, na verdade, hoje a gente atua no cuidado com a doença. Sim. O cuidado com a doença, com o tratamento, né? Então, quando a gente está falando aqui de prevenção, a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente. E olha que o Brasil é um dos modelos aí, né? Acho que ainda tem bastante iniciativa de medicina preventiva, de vacina, mas acho que a gente tem um desafio pela frente ainda. Gente, o papo tá muito bom, muito agradável. A gente já teria aqui pauta para horas e horas de conversa. O assunto é extenso. O poço é fundo, o balde é pequeno e a corda é curta. Eu queria que vocês dissessem algumas palavras finais. O público está aqui presente, também com os nossos mais de 50 mil representados aí no estado de São Paulo. E façam uma provocação final, o que vocês esperam aí para a saúde em termos de accountability. Por favor. Quer começar? Bom, queria agradecer mais uma vez o espaço aqui, agradecer ao público por estar conosco aqui. Accountability é um desafio, eu acho que a gente tem várias barreiras aí. A gente tem que começar a repensar o modelo com o qual a gente reconhece os nossos profissionais. Não só financeiramente, mas também com todas as estratégias de reconhecimento, para que a pessoa, ela, além de desenvolver o sentimento de dono, ela entenda que as nossas organizações têm empatia com ela também, enxergam nela o ser humano. Porque às vezes a pessoa também pode estar num dia ruim, ela pode ter um problema em casa, pode ter um problema no trânsito, e a gente tem empatia, com certeza é uma coisa que engaja o nosso profissional e faz com que ele tenha accountability durante o exercer da função dele ali dentro do serviço. Então o desafio que fica é como que a gente dá um feedback positivo diário e contínuo para o colega através da nossa gestão, para que a gente consiga dar para ele um retorno dentro desse accountability que a gente espera dele. A minha mensagem, eu acho que sempre quando a gente fala aqui de responsabilização, é quem a gente está trazendo para a mesa. Então, a gente precisa trazer para a mesa. A gente precisa trazer o paciente para a mesa, seja através dos escritórios de experiência, seja através de conselho gestor. A gente precisa trazer o médico para a mesa, né? E não só incluir ali a fonte pagadora e o prestador do serviço no final, mas a gente trazer esses outros atores também para a mesa para ver quais são as necessidades, quais são os desafios, porque senão a gente não consegue essa responsabilização. Ele não se sente parte do todo, ele se sente como uma peça, né? Mas ele precisa também fazer parte do poder decisório. Então, com isso, você que tem maior engajamento, você consegue a empatia, e aí, eu acho que aí a gente forma o verdadeiro accountability. Excelente. E, para finalizar, compartilha com a gente as redes sociais, o Grupo Doc, Tatiana, por favor. Bom, pessoal, a gente está
no Instagram, LinkedIn, vocês podem nos procurar como Grupo Doc. Quem quiser no Instagram, pessoal, é Hamilton_JR. Também vou estar à disposição aí para discutir com vocês. Joia. A gente está nas redes sociais também, Rede Américas. Então, a rede aqui que a gente está trazendo todo o nosso propósito de duas empresas gigantes que se juntam na paixão por cuidar. Então, eu acho que vocês podem olhar em todas as redes sociais, é um propósito muito bonito, que trazem ali a paixão de uma empresa e o cuidado na outra. Então, quando você junta a paixão por cuidar, você realmente traz o propósito em saúde. Muito obrigado, Tatiana, por confiar todo com a gente. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Finalizamos aqui mais um Papo da Saúde. Uma boa tarde a todos. Bom evento.